Vou falar baixinho uma coisa aqui. A gente não consegue comprovar de forma cabal que o cigarro causa o câncer de pulmão. Por quê? Quando a gente fala de estudos mais intervencionistas, ou que utilizam outros critérios para tentar diminuir essa chance do erro ao acaso, né, que é o P que a gente usa dentro da estatística, a gente consegue colocar também outras coisas que não só a randomização. Existem outros critérios de causalidade que fazem com que uma evidência seja um pouco mais robusta do que a outra. Por exemplo, reprodutibilidade. Se você faz um estudo e você fala que o tabaco está associado com um infarto, e 10 outras pessoas fazem o mesmo estudo muito parecido, com a mesma raiz, e acham o contrário, cara, provavelmente não existe uma causa entre uma coisa e a outra. Se você tem o uso do tabaco numa quantidade X causando um infarto, e você faz um outro estudo em que usar 10x faz você ter 10 vezes mais infarto, também tem uma parte causal. Fala um pouquinho mais sobre esses outros efeitos que a gente pode ter de causa dentro dos estudos científicos e por que os estudos científicos, no geral, eles são diferentes entre si. Quais são os grandes critérios que a gente utiliza? Eu acho que assim, a primeira grande divisão é essa que a gente falou. O estudo que você só observa o que já acontece na natureza, seja do hábito das pessoas, seja da natureza em si, e o estudo que você faz uma intervenção, que você, na verdade, está fazendo um experimento. Então, você está agindo de alguma forma. Então, por exemplo, se você dá um remédio para uma pessoa, você está intervindo, né? Uhum. Não é o curso natural da pessoa tomar aquele remédio. Então, ela vai começar a tomar aquele remédio que você está dando. É diferente de você observar, por exemplo, uma pessoa que come muita carne contra uma pessoa que não come nada de carne. A pessoa que come muita carne, ela tem vários outros comportamentos diferentes da pessoa que não come nenhuma. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa que não come nenhuma carne é uma pessoa... Se a gente pensar... Vamos fazer uma caricatura da pessoa que não come nada de carne. A pessoa que não come nada de carne, normalmente é uma pessoa que tem uma preocupação com a saúde. Normalmente é uma pessoa que come muita salada, por exemplo. Uhum. É uma pessoa que tem chance maior de fazer atividade física. Sim. É claro que a gente está fazendo uma baita de uma especulação, mas é provável que seja nessa linha. E a pessoa que come muita carne, não. Pelo contrário, muitas vezes é uma pessoa que fuma também, é uma pessoa que bebe também, é uma pessoa que come também muito doce. Então, assim, existem muitas... essa é a grande diferença, eu acho que começa por aí. Associação, estudo observacional que não consegue comprovar causa, ele comprova, ele mostra uma associação, e o estudo experimental, que a gente chama na medicina de ensaio clínico randomizado, que consegue comprovar uma causa. É importante também, né? Você falou que existe muito mais estudo observacional do que ensaio clínico. E existe, inclusive, uma relação de custo, né? Muito mais barato fazer um estudo observacional, muito mais fácil do que fazer um ensaio clínico. É muito mais fácil em vários aspectos. Você falou, é mais barato, né? De uma maneira geral, pelo menos é mais barato você fazer um estudo observacional do que você fazer um experimento. Eticamente, você fazer um experimento, você precisa comprovar que aquele seu estudo é ético. Então, para dar um exemplo, eu não posso pegar, sei lá, 100 pessoas de uma turma de uma faculdade, dividir 50 para cada lado e sortear. As 50 daqui vão fumar e as 50 não vão fumar. Eu não posso introduzir o cigarro para uma pessoa. Perfeito. Porque isso eticamente é indefensável. Uhum. Então, você tem várias barreiras éticas para você fazer experimentos. Você não tem na observacional, porque na observacional você só está observando. Então, você não está agindo em nada. Você só está observando o que está acontecendo. E tem vários aspectos em que você também tem uma dificuldade prática de fazer o experimento. Como eu falei, na alimentação. Você até poderia, por exemplo, eu quero, sei lá, um exemplo esdrúxulo, tá? Quero ver se é mais saudável você comer frango ou comer peixe. Digamos assim, cara, quero ver o que gera menor risco cardiovascular. Você fazer uma dieta baseada em frango ou você fazer uma dieta baseada em peixe. Cara, na teoria, eticamente, poderia ser até aceitável. Provavelmente um CEP, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, aceitaria um estudo sobre isso. Porém, será que é factível, cara? Você pegar um grupo de pessoas e sortear, você só vai comer peixe, cara. Pelo menos a proteína animal, a única proteína animal que você vai consumir é peixe, o outro não. A única proteína animal que você vai consumir é frango. Cara, as pessoas não vão conseguir aderir a esse hábito. É um comportamento. Então, o estudo intervencionista, o experimento, ele é muito bom, excelente para você medir medicamentos, efeitos de medicamentos. Porque, cara, é só você tomar um remédio. Inclusive,
Uma das boas práticas quando a gente faz experimento com remédio é você ter o grupo que não toma o remédio achando que está tomando também, que é o que a gente chama de placebo, né? É uma pílula de fato que tem lá o remédio e outra pílula idêntica que na verdade é farinha. Não tem efeito nenhum. E aí você dá para os dois grupos essas pílulas, um grupo fica com placebo e outra com o remédio. Na alimentação, como é que você vai fazer o placebo? Você vai, você tá comendo frango. Como é que você vai ficar na dúvida se você tá comendo frango ou peixe? Sim. Se você tá comendo frango, você tá vendo que você tá comendo frango. Então é impossível. E aí, vou chegar nos critérios de causalidade, porque se existem fatores que você não consegue medir a partir... que você não consegue comprovar a causalidade, porque você não consegue fazer o experimento. Então, por exemplo, o cigarro é um ótimo exemplo. A gente não consegue. Vou falar baixinho uma coisa aqui. A gente não consegue comprovar de forma cabal que o cigarro causa o câncer de pulmão. Por quê? Porque a gente não pode fazer um experimento. Você não pode eticamente conduzir um experimento em que dê cigarro para as pessoas para você chegar à conclusão, pelo menos cientificamente cabal, que o cigarro ele causa o câncer de pulmão. Porém, a probabilidade do cigarro causar um câncer de pulmão, cara, eu diria que é praticamente 100%. É praticamente 100%. Então, beira os 100%. E por que a gente pode dizer isso não podendo fazer um ensaio clínico randomizado? Isso não seria uma incoerência? Não, porque é aí que entram os critérios de causalidade. Você pode sim fazer um estudo observacional do cigarro e câncer de pulmão. Então, digamos que eu vou conduzir um estudo e eu vou ver as pessoas que fumam, sei lá, 1 maço, 2 maços, 3 maços por dia, ter vários grupos assim, e comparar com a pessoa que não fuma nenhum, com a galera que já não fuma. Não é que você faz a pessoa parar de fumar, a pessoa já não fuma. Esse é um estudo de coorte. E você vai acompanhar essa pessoa por 2 décadas, por exemplo. Ao final de 2 décadas, você vai ver uma associação gigantesca entre o cigarro, o ato de fumar, e o câncer de pulmão. Você não vai conseguir comprovar a causalidade, mas aí você vai colocar essa associação que você verificou dentro desses critérios de causalidade que a gente tem. Um deles que você citou é exatamente a dose-resposta que a gente chama. Uma associação provavelmente é uma causa quando você aumenta a exposição a esse fator, você aumenta também o risco. Então, se, por exemplo, um maço de cigarro aumenta em 50% a chance da pessoa fumar, quando você aumenta para 2 maços por dia, esse risco ele tem que aumentar. Ele não pode ser o mesmo risco, cara. Se você fuma 5 cigarros ou 50 por dia, quando a associação ela é causal, muito provavelmente vai haver também um aumento do risco. Isso acontece no cigarro. Existe a dose-resposta do cigarro. Quanto mais você fuma, maior é a associação entre o cigarro e o câncer de pulmão. Além disso, a magnitude do efeito, esse talvez seja um dos mais importantes. Sim. A magnitude do efeito é o seguinte: se você verificou num estudo que, cara, existe uma associação entre, sei lá, cigarro e a doença tal, só que aumenta em 10% a chance. Cara, 10% não quer dizer nem que seja baixo 10%, mas uma coisa é aumentar em 10%, outra coisa é aumentar em 20 vezes. Aumentar em 20 vezes é 2.000%. Então, assim, quando a gente fala de uma associação muito gritante, com uma magnitude muito grande, a chance daquela associação ser causal, ela é gigantesca. E o cigarro, ele tem uma associação gigantesca com câncer de pulmão. Na verdade, 85% dos casos de câncer de pulmão são em pessoas que fumam. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho, da magnitude dessa associação. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, o estudo do ovo. Cara, o ovo, essas matérias que saem, que o ovo faz bem, faz mal, a matéria do ovo faz mal, você vai ver lá, cara, foi uma associação num estudo observacional que comparou e que viu uma diferença de 7%, por exemplo. Claro que sempre tem uma banda, né? Uma diferença de 5 a 15%, por exemplo, de chance de, sei lá, de você ter um colesterol mais alto por causa do ovo. Isso é um exemplo hipotético, tá? Não sei exatamente os números. Mas, cara, qual que é o tamanho disso perto de uma associação de 20 vezes? Que é mais ou menos a magnitude do cigarro. Então, eu acho que por isso que eu falo que a ciência ela não vai te dar uma informação exata. Você vai pegar um estudo de câncer de pulmão e cigarro e você vai ver, tem uma associação. Cara, essa associação é causal? A ciência não vai te dar uma resposta pronta. Você vai ter que avaliar isso sobre uma lente. E é uma lente, os critérios de causalidade nada mais são, na verdade, do que lógica aplicada. Perfeito. Um deles, por exemplo, é que você precisa do fator ter acontecido antes do efeito. Então, cara, se você pega
um estudo que mostra que as pessoas têm mais câncer de pulmão, mas você descobre que os fumantes têm mais câncer de pulmão, mas você descobre que, na verdade, as pessoas começaram a fumar depois de terem desenvolvido a doença, cara, isso não pode ser uma causa, né? Perfeito. Isso é uma associação, mas uma associação que aconteceu depois. Então, assim, nada mais são... Porque a nossa ideia aqui não é fazer uma aula sobre isso, Sim. mas nada mais são do que a lógica aplicada para você ver. E aí, qual que para mim é o grande problema? Primeiro, existe o problema da pessoa que não sabe a diferença entre associação e causalidade, que é a maioria, inclusive, das pessoas, aí que vai ver uma matéria e vai acreditar em qualquer associação como causa. Então, esse é um grande problema. E aí ela vai ter essa impressão de que a ciência muda a cada dia. Porque, óbvio, a ciência ela pode mudar, como você falou. Mas, cara, mudar a cada dia é esquisito. Sim. De fato, como é que você pode acreditar numa coisa que muda a cada dia? Tem que ter uma evidência forte para mudar algo. Então, como a pessoa não consegue avaliar a qualidade e nem a abrangência daquela evidência, ela vai acreditar em qualquer coisa e aí vai comprar o que o influencer ou o que a mídia faz sensacionalista. Esse é um problema. O segundo problema são as pessoas que sabem desse problema, sabem dessa questão da ciência, dessa limitação, por exemplo, de que um estudo observacional não pode comprovar causalidade, e a partir disso ela invalida tudo que vem a partir do estudo observacional. Exato. A partir dessa lógica, a pessoa poderia dizer, cara, o cigarro não causa câncer de pulmão. Não tem evidência para isso. Só que é óbvio que tem, entendeu? Uhum. É óbvio que tem. Então, é aquela coisa da pessoa ver, tem um problema, então ao invés de corrigir o problema, ficar atento ao problema, não, vou jogar tudo no chão. Então, assim, é uma coisa até meio imatura, adolescente, né? Uma coisa, cara, tô enxergando aqui, tem uma coisa que tá errada. Tem uma limitação, cara, tem uma limitação? Então, cara, nada disso serve pra nada, esquece esse negócio de ciência, vamos confiar aqui no bom senso. Então, acho que vai muito por aí. Perfeito. E existe um tema também que é a pseudociência, né, que a gente traz. Que muitas vezes é isso, é a interpretação incorreta de achados. Porque, cara, é muito difícil a gente acreditar que alguém faça um estudo intencionalmente falseado para tentar trazer alguma coisa pra gente. Acontece? Acontece. Mas, logicamente, você sempre acredita que a pessoa vai trazer uma informação que seja verdadeira. E muitas vezes é uma informação verdadeira. O achado que ele teve ali é um achado verdadeiro. Só que ele pode ter uma relação causal ou não, ele pode ser significativo ou não, ou ele pode ser uma evidência exatamente ou apenas uma observação.